aí, pessoas? Tudo tranquilo por aí? Aqui tá tudo bem? Eu sou o Pedro Pessoa, sejam bem-vindos pra mais um vídeo do canal. E, mano, no vídeo de hoje é o seguinte: eu vou dizer pra vocês 40 filmes ou séries pra assistir nessa quarentena, beleza? E calma que não vai ser uma lista de filmes que você já conhece, provavelmente. Eu fiz essa lista pensando no seguinte: filmes que não são tão conhecidos no Brasil, ou que são tão antigos que até fizeram sucesso, mas você provavelmente não assistiu. Então, por causa disso, eu não vou falar, por exemplo, Vingadores Ultimato. Tipo, assiste Vingadores Ultimato, mas, sabe, não é uma recomendação necessária, porque você já sabe que você tem que assistir. Também não vou falar Senhor dos Anéis, Harry Potter, enfim, vocês entenderam, né? Missão Impossível, todo mundo conhece. E eu dividi esse vídeo em 4 categorias. Primeiro eu vou falar filmes de ação, depois animação, depois séries e por último filmes em geral assim que não se encaixavam em nenhum desses gêneros, beleza? Então, se você estava procurando uma recomendação de filme pra assistir, você veio no lugar certo. Vem comigo. Bom, pessoas, antes da gente começar, só queria pedir, por favor, para você se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho e vamos começar. Primeiro filme é Dunkirk. Dunkirk é um filme bem conhecido, mas ele não foi muito assistido aqui no Brasil. Ele é um filme de guerra dirigido pelo Christopher Nolan e é muito bom. Sério, assista. O próximo filme da nossa lista é Baby Driver. O filme fala de um moleque que ele tem um problema no ouvido que ele escuta um zumbido constante. E aí, pra contornar esse problema, ele escuta músicas. E ele é um piloto de fuga e ele dirige no ritmo da música que ele tá escutando. Agora o próximo já é um filme que é bem conhecido, na verdade, só que ele é bem antigo também, então provavelmente você não assistiu. Eu tô falando aqui de Exterminador do Futuro, que na verdade eu tô falando de 2 filmes, o 1 e o 2, porque o 2 é melhor do que o primeiro, na minha opinião. São 2 filmaços clássicos do cinema, não tem nada a ver com essa porcaria que surgiu recentemente. Na verdade são os 2 filmes bons da série, na minha opinião. Eles são como os filmes deveriam ser. Os que vieram depois disso, pelo amor de Deus. Mas sério, se você nunca assistiu os originais, assista. É muito, muito bom. Seguindo a nossa lista, a gente tem agora Blade Runner, um filme que fez muito sucesso lá fora, mas aqui no Brasil não fez tanto barulho assim, então talvez você não tenha assistido. Ele é a sequência de um filme do mesmo nome lançado em 1982. E basicamente ele é um filme futurístico. E agora o nosso próximo filme se chama Looper. E preste atenção, hein? Não é Jumper, é Looper. Ele conta com Bruce Willis, que só isso já é um motivo excelente pra você assistir o filme. E ele também é futurista, fala sobre viagens no tempo, é bem legal, é bem legal. O próximo filme se chama Até o Fim, Always Lost no nome em inglês, e ele fala de um marinheiro que fica preso no meio do oceano depois de colidir com um container. Ele fica sozinho no meio do mar. É bem intenso o filme, é bem bacana. E agora é Sicário. É um filme de 2015 que quando eu coloquei pra assistir eu falei, nossa cara, esse filme vai ser chato pra caramba, mas me surpreendeu. Ele fala sobre a guerra ao tráfico de drogas que acontece lá na fronteira do México com os Estados Unidos. Esse aqui é muito famoso no Brasil, mas muita gente não assistiu, porque ele já é antigo. Gladiador. Cara, tem gente que considera esse o melhor filme de todos os tempos. E realmente, é um filme excelente. Por outro lado, tem uns críticos que falam que o filme, nossa, não é nada demais, é chato e que não sei o que. Eu não consigo entender o motivo disso. Mas beleza. Cara, na minha opinião, é um filmaço, é muito bom. E é com Joaquin Phoenix, o cara que fez o Coringa recentemente. E ele, pra variar, atuou bem pra cacete. Se você nunca assistiu esse filme, dá uma chance. Ele é antigo, mas ele é muito bom. De verdade. Assiste, você não vai se arrepender. O próximo filme agora é um filme do DiCaprio que... Esse eu fiquei dias e dias pensando sobre ele, de tão interessante que eu achei. Vocês podem até achar que esse filme não deveria ficar aqui na categoria de ação, mas é porque ele é tão veloz, tão, sei lá, tão energético, digamos assim, que eu acho que ele cabe aqui sim. Eu tô falando do filme Ilha do Medo. Cara, o final do filme deixa tão confuso que você não vai conseguir parar de pensar nele. Agora, um filme que eu acho que é pouquíssimo conhecido aqui no Brasil é Entre Beijos e Tiros. Ele é um filme de 2005 com Robert Downey Jr., cara, antes dele virar o Homem de Ferro. E ele é uma ação meio comédia, assim, é bem interessante, é bem interessante. Basicamente fala de um bandido fracassado que foge pra polícia e acaba indo pra Hollywood, vira ator, enfim, é meio louco, mas assiste, cara, é muito bom. E agora, seguindo em frente, a gente vai para a nossa próxima parte do vídeo, que é filmes de animação. E cara, para deixar claro, eu não vou falar aqui Cinderela, Bela e a Fera, esses filmes de animação que todo mundo ama e conhece, Rei Leão, Aladdin,
porque todo mundo ama e conhece. Então meu objetivo é trazer filmes que você provavelmente não conhece pra você assistir, tá bom? E pra começar essa lista é o filme que, talvez você conheça, mas é antigo, então eu acho que muita gente não assistiu. Fuga das Galinhas. É um filme de 2000, ou seja, já tem 20 anos. Cara, 2000 foi 20 anos atrás. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção disso, cara? E, cara, apesar de ser um filme infantil, eu acho que os adultos conseguem sentir prazer assistindo ele também. É bem interessante, é bem divertido de verdade. De verdade. Dá uma chance. Agora um filme que esse é recente e ele é conhecido, mas não tem como não falar. Homem-Aranha no Aranhaverso. Cara, esse filme é fantástico. Ele é perfeito, mano. Ele foi muito falado no Brasil, ele fez bastante barulho aqui, mas por incrível que pareça, nem tanta gente assim assistiu. Cara, assiste. Se faz esse favor. O filme é absurdamente bom. Tipo, muito. Ele é inacreditavelmente bom. Assiste. De verdade. Agora, seguindo em frente, a gente tem Viva a Vida é uma Festa. Cara, eu acho que no quesito história, esse é um dos melhores filmes de animação de todos os tempos. Tá no top 5, assim, de verdade, de verdade. Esse filme eu assisti no cinema e eu fui esperando um filme bom, mas eu saí, assim, com a minha expectativa completamente superada. E eu acho isso engraçado, né? Tipo, quando o filme supera a sua expectativa, é muito bom. Só que o problema com isso também é que eu tô falando tão bem do filme que se você não achar ele tão bom assim, você vai ficar meio tipo, mas enfim. Eu acho que você vai gostar do filme, vai superar suas expectativas, então tô recomendando aqui pra você. O próximo filme é um filme que quando eu assisti o trailer eu fiquei tipo, cara, pelo amor de Deus, cara, pra que vocês estão fazendo isso? Esse filme vai ser horrível, esse filme não tem nem sentido. E aí quando eu assisti eu calei a boca, eu fui absurdamente surpreendido. Eu tô falando aqui de The Lego Movie, o filme do Lego. Cara, esse filme é muito, muito, muito engraçado. Muito mais do que eu imaginava que ele seria. E ele não surpreendeu só a mim, não. Ele surpreendeu a muita gente. Porque quando eles lançaram o trailer desse filme, todo mundo falou, cara, pra quê? Cara, isso vai ser horrível. E aí todo mundo calou a boca depois. Porque o filme é sensacional. O próximo é um filme chamado Kubo and the Two Strings, Kubo e as Duas Cordas. E ele conta a história de um menino chamado Kubo que tem que ir atrás de uma armadura mágica que era usada pelo pai dele pra vencer o inimigo. E parece meio bobo assim quando eu falo, né? Parece muito infantil, mas não é. O filme é muito interessante, a história é bem mais profunda do que isso, só que se eu acho que der muitos detalhes aqui eu entro em spoiler, então eu vou ficar mais nessa parte mais rasa mesmo. Mas cara, sério, não se deixe enganar por essa história, ela é bem interessante, o filme é muito bacana e vale a pena assistir. O próximo filme que provavelmente quase ninguém conhece e ele é uma animação japonesa chamada Your Name. Esse filme eu confesso assim que não vai agradar todo mundo. Eu acho que ele é um filme bem mais nichado, ele é mais cabeça, assim, mesmo sendo uma animação, ele é mais cabeça e tal, então talvez não te agrade. Mas se você gosta desse tipo de filme e quiser dar uma chance pra ele, eu te recomendo, é muito, muito interessante. Agora o próximo filme, ele até que fez bastante sucesso aqui no Brasil, mas ele já é relativamente antigo, então talvez você não tenha assistido. E ele é de novo uma animação japonesa e é A Viagem de Chihiro. Cara, que filmaço. Eu já assisti esse filme várias vezes e eu não me canso. É realmente muito bacana, eu recomendo demais que você assista. Ele é meio que um Alice no País das Maravilhas, assim, só que quando você termina de assistir, você fica cheio de pergunta e tal, você fica todo pensando no filme. É muito, muito bacana, de verdade. O próximo é The Boy and the Beast, O Menino e a Fera, que não tem nada a ver com a Bela e a Fera, tá? Eu já falei sobre esse filme aqui no canal, inclusive eu tô falando de novo porque quase ninguém conhece, mas ele merecia ser reconhecido. Porque, cara, que filmaço. É um dos melhores filmes de animação que eu já vi, uma das melhores histórias, é absurdamente surpreendente. Eu não sei se, tipo, eu tô exagerando, porque, sinceramente, eu nunca falei com outra pessoa sobre esse filme, porque ninguém que eu conheço assistiu. Eu sempre recomendo, mas ninguém acredita em mim. Cara, assiste. Depois deixa aqui nos comentários o que você achou desse filme, porque é muito legal. Muito, muito mesmo. O próximo filme se chama A Canção do Oceano. E ele fala de um menino chamado Ben, que sempre foi muito apegado à mãe dele, e ela teve outra filha chamada Saoirse. E pouco depois dela nascer, a mãe desapareceu. E aí ele bota a culpa desse desaparecimento na irmã mais nova. E a trama meio que se desenrola em cima disso. E é bem bacana. Como sempre, a história vai bem a fundo, entendeu? E é isso que torna o filme tão interessante. E pra fechar nossa lista de animação, o filme que eu tenho 99% de certeza que 99% de vocês, ou talvez já até mais do que isso, não conhece, é um filme chamado Ride Your Wave. Em português seria algo como Surfe a Sua Onda. De novo, é um filme de animação japonesa e ele é bem recente, cara, ele é do ano passado, de 2019. E cara, basicamente a história é a seguinte, um surfista e uma bombeiro se apaixonam. Só que o filme vai muito além disso, como sempre, só que se eu
falar mais aqui já é spoiler. Então eu não quero dar spoiler, eu quero que você assista. E não tenha preconceito. Você que tem preconceito com a animação japonesa, cara, assiste, tá? Você, eu não gosto de anime. Tá, beleza, mas assiste os filmes. Não precisa assistir desenho animado de anime, tipo Dragon Ball. Assiste os filmes que eu recomendei. São todos excelentes. Talvez você se surpreenda. Você às vezes não assiste por preconceito, mas tem muita coisa boa que você tá perdendo, tá bom? Só que agora, seguindo em frente, nós vamos falar de séries. E para abrir a nossa lista, eu quero recomendar Billions para vocês. É uma série que fala sobre um magnata americano e um procurador de justiça que tá indo atrás dele porque ele acredita que ele cometeu crimes. O problema é que ele não tem provas para conseguir prender o cara. E a história é muito interessante porque ela desenvolve demais esses dois personagens e você fica intrigado, você quer, tipo, cada vez saber mais e mais e mais. E é uma daquelas séries que você não consegue parar de assistir. Você assiste o primeiro episódio, você vai maratonar até o último enquanto você conseguir, porque, cara, é muito maneiro. E para a próxima série, essa já é uma série mais nichada, não é todo mundo que vai gostar, mas se você gosta do mundo automotivo, você vai amar essa série. Não tem nem muito o que falar sobre ela, é a série Fórmula 1. Cara, é muito boa. Eu achei a série fenomenal, extremamente interessante, e se você gosta desse mundo de carros, você com certeza vai gostar dessa série. A próxima série se chama Caçador de Mentes. Ela é uma série que se passa na década de 70 e conta a história de dois agentes do FBI que querem desvendar a mente dos criminosos. E, cara, que série, hein? E por incrível que pareça, quase ninguém aqui no Brasil conhece. A minha próxima série se chama The Last Kingdom. E ela é uma série medieval. Basicamente, isso é tudo que eu preciso falar. Mas é absurdamente boa. Sério, é bem legal, bem interessante. E agora a próxima, você vai ficar tipo assim... Como assim? Isso não é série? Cara, é série, tá? Querendo ou não, é série. E é um dos melhores desenhos animados de todos os tempos. Se chama Avatar, a Lenda de Aang. Inclusive, tem um espacinho no meu braço que não tá tatuado. Eu pensei em tatuar o Groot, mas eu falei, não, eu vou tatuar alguma coisa do Avatar aqui. Cara, é um desenho fenomenal, com uma história incrível, muito interessante, que você não consegue parar de assistir. E, sim, teve um filme que foi terrível, horrível, tipo Dragon Ball Evolution. Cara, esquece o filme se você assistiu. Assiste o desenho, é absurdamente bom. E que nem Death Note também, que teve um filme que foi péssimo, mas o desenho é bom. Então, assiste, você não vai se arrepender. Essa série é uma das mais loucas que eu já vi na minha vida, mas é muito bacana. Se chama Orphan Black. Ela conta a história de uma órfã, óbvio, e ela é uma delinquente e tal, comete crime, coisa do tipo. Só que ela vê uma mulher cometendo suicídio e decide assumir a identidade dela. E mais pra frente ela descobre uma coisa que... não é bem spoiler, mas seria spoiler, então eu não quero contar. Assiste, é bem interessante. É meio louca, mas é bem interessante. E agora, de novo, mais uma que vocês vão ficar... isso não é série! É série sim, Samurai X. E cara, Samurai X fez muito sucesso para as pessoas que têm mais ou menos a minha idade. Pessoas que hoje estão aí com 20 a 30 anos. Fez muito sucesso pra gente. Só que, se você tem menos de 20 anos, muito provavelmente você não assistiu. E se você tem mais de 30, muito provavelmente você também não assistiu. Só que é muito bom, né? Eu sou só um pouquinho suspeito a falar, mas eu te recomendo demais. A primeira temporada, né? A temporada do xixi. Depois pra frente não ficou tão legal assim, não. Mas a primeira temporada, cara, é fantástico. É uma obra de arte. É incrível, é surrealmente bom. Assiste. E são poucos episódios, cara. Dá pra assistir rápido. Próximo agora é uma série que fez bastante barulho lá fora. Ela foi até falada aqui no Brasil, mas não vingou tanto assim. A Maldição da Residência Hill. É uma série de terror e é bem interessante. É uma série que ela não precisa ficar dando jump scare pra te assustar, entendeu? Que eu odeio isso, é ridículo, é sem graça e sem sentido. Jump scare é basicamente tipo, aparece uma pessoa na tela gritando do nada, tipo, ah! Sabe? Que é muito sem graça e sem noção. Então, ela não. Ela é bem desenvolvida, ela é bem interessante, ela te dá susto e medo de maneiras inteligentes, então recomendo você assistir. A próxima série se chama The Sinner. E o enredo, pelo menos a primeira temporada, é o seguinte. Ela conta a história de uma mulher que comete um crime bizarro em público e ela não consegue entender nem justificar por que ela fez aquilo. E aí se desenrola num investigador tentando entender a cabeça dela e tentando conhecer o passado dessa mulher. E é aí que a história se torna bem interessante. E a última série pra fechar nossa lista de séries se chama Virgin River. E eu pensei que eu nunca fosse recomendar aqui uma série dramática, romântica dramática, mas essa eu recomendo porque é boa e ninguém conhece. Sério, eu nunca vi ninguém falando nada sobre ela. E ela é da Netflix, cara, então ela deveria fazer mais sucesso. Ela conta a história de uma mulher que mudou de cidade, querendo esquecer o passado, e ela achou que essas coisas foram bem simples nessa nova cidade, mas não são tão simples assim. E é extremamente interessante, é bem intrigante, na verdade.
E agora, pra finalizar a nossa lista, eu vou passar bem rápido assim por cima dos filmes, porque senão esse vídeo vai acabar ficando muito longo. O primeiro é Seven, Os 7 Crimes Capitais. Ele é com Morgan Freeman e só por isso você já deveria assistir. É muito interessante, ele fala de um assassino que comete seus crimes baseado nos 7 pecados capitais. Ele já é antigo, mas é muito bom até hoje. O próximo filme é Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres. E ele é com Daniel Craig, o atual 007. Inclusive, eu quero muito ver o 007 novo, só que, né, por causa do Covid, ninguém sabe quando que esse filme vai lançar. Tô ansioso, parece que o filme vai ser muito bom, mas sei lá quando é que a gente vai assistir esse filme, né? Mas, enfim, assista Millennium, que é com ele, e é bem interessante. Ele é meio dramático, assim, meio cabeça, mas é muito bom. O próximo filme é um filme que eu assisti por causa do Yuri, que tava aqui na live do Oscar, ele já participou de alguns vídeos aqui do canal, chamado Midsommar. Eu assisti, esse filme é mais nichado, ele não é pra todo mundo, ele é mais artístico assim, mas ele é extremamente interessante, ele é diferente, ele é ousado e, cara, me surpreendeu bastante. Depois dele a gente tem um classicaço do cinema, que esse provavelmente muita gente conhece, só que talvez você não tenha assistido, porque ele já é bem antigo, se chama Gênio Indomável. E basicamente ele conta a história de um cara que é um gênio, tipo, absurdamente gênio. Agora um filme que, nossa, esse é extremamente antigo, tipo, bem antigo mesmo, mas é muito bom. Se chama Um Estranho no Ninho. É com Jack Nicholson. E, cara, é um clássico do cinema. Você tem que assistir esse filme. Ele se passa numa clínica psiquiátrica e você termina o filme tipo, mano, não, como assim, cara? Não. E você também termina meio confuso. Tipo, será que é isso? Mas será que era aquilo? E aquilo outro? Cara, eu amo demais esse filme. Agora um filme que eu tenho certeza que foi inspiração pra Baby Drive, se chama Drive. E ele é um piloto de fuga, que também é um piloto dublê em cenas de perseguição de Hollywood. E, cara, o filme basicamente trata de um anti-herói. E é muito bom. Inclusive, uma coisa interessante, o protagonista não tem nome, ou a gente nunca descobriu o nome dele. Agora, mais um filme que é absurdamente antigo e que você tem que assistir. Sério, esse você tem que assistir. Esse filme revolucionou o cinema. Se chama 2001, Uma Odisseia no Espaço. Esse é um filme que muito provavelmente você conhece, ou pelo menos já ouviu falar, mas não assistiu. E tá na hora de assistir. Vai assistir agora. Cara, esse filme marcou era. Fez história. E agora um filme que esse realmente é absurdamente famoso, tipo, absurdamente famoso, Jurassic Park, de 1993. O primeiro, o clássico do Spielberg, que, meu amigo, por incrível que pareça, esse filme eu acho melhor e mais crível do que os filmes recentes, que tem muito mais tecnologia disponível. E isso se dá porque ele é muito melhor dirigido. E que, sério, é um clássico. Se você não assistiu, você já tá vivendo errado, porque você deveria assistir. Vai tirar um tempinho pra assistir esse filme. E agora um filme que também é antigo, de 91, O Silêncio dos Inocentes. Ele conta a história de um psicopata chamado Hannibal Lecter, que provavelmente já ouviu falar desse nome. E a história basicamente se desenvolve em torno dele e de uma menina. E é mais um desses clássicos do cinema que todo mundo deveria assistir. E agora o filme de número 40 da nossa lista, mas que não vai ser a lista, eu vou roubar um pouquinho, vou falar mais uns poucos. Se chama Os Intocáveis, é um filme francês de comédia, mas ele tem uma história tão profunda, tão linda e tão impactante que você deveria assistir. Não só pela comédia, porque ele é muito engraçado também, mas pela história em si. É um filmaço, é excelente, é maravilhoso. E agora, antes de encerrar, eu só queria fazer duas menções honrosas. O primeiro é Um Maluco no Pedaço, que esse todo mundo conhece. É impossível você não conhecer. Acho que por incrível que pareça, eu tava vendo, tem muita gente que não assistiu, porque é antigo. Assiste. Só isso que eu digo. Assiste Um Maluco no Pedaço. E por último, para finalmente encerrar a lista, Nanny McPhee e as Lições Mágicas. Mas enfim, pessoas, por esse vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever, deixar o seu like, ativa o sininho, se torne membro aqui do canal para ganhar benefícios exclusivos. E também, olha só, tá rolando vários eventos legais lá no Discord, além de sorteios. Então, clica no link aqui da descrição para você entrar lá no Discord, que ele é de graça, tá bom? Muito obrigado, pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um beijo. Tchau!